Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por esta causa tão preciosa. Cada um de nós somos uma peça importante nessa obra final do Evangelho, cada um contribuindo com o seu dom, com a sua vocação, com o seu tempo, contribuindo com a parte que Deus lhe confiou para que a obra seja terminada. Todos nós sabemos que nós estamos na era da pedra de coroa, na era da pedra angular, que é a era da noiva, onde Jesus Cristo tem a preeminência através da palavra em nossas vidas. O mais importante nas nossas vidas é a palavra. Veja, Deus tem tirado de cena o profeta, mas tem deixado a palavra. A palavra é a nossa força. Nossa força não vem de nenhuma outra coisa. Nossa força vem de fé na palavra. Nós estamos vivendo dias onde Amós disse que haveria uma fome muito grande sobre a terra. Não fome de pão, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num tempo em que os avivamentos terminaram. Agora mesmo nós estamos atravessando essa pandemia. Muitas igrejas ao redor do mundo não estão podendo ter culto. Nós estamos... muitos de nós encerrados em casa, com máscaras e assim por diante, porque tem chegado uma hora crucial para a humanidade. Os julgamentos já estão caindo sobre a terra, a mensagem foi rejeitada, a misericórdia foi rejeitada e Deus então tem lançado uma praga temporária sobre a humanidade. E espiritualmente também a última praga, a exemplo do Egito, que tem caído nesse tempo, é morte espiritual, e ela vem através do sistema religioso que enganou as pessoas com seus credos e dogmas. A Bíblia tinha advertido no começo, no meio e no fim, que quem tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra já estaria condenado, a exemplo de Eva, que quebrou uma palavra. Então, o sistema organizado tem enganado as pessoas com seus credos, com seus dogmas, com suas interpretações, com as coisas que o homem tem injetado na palavra e não perceberam que isso foi a causa de terem morrido espiritualmente. Então, a morte espiritual, mas também a morte física. Veja, nessa hora, milhares de pessoas ao redor do mundo têm sido chamadas à eternidade para serem julgadas. Elas foram chamadas, veja, através de muitas enfermidades, mas especialmente dessa praga que tem caído sobre a humanidade, e ela está tomando mais corpo, mais força com essa cepa que está vindo da Índia, que está trazendo esse desenvolvimento do que eles chamam de o fungo negro. Veja, que é contraído dentro dos hospitais, depois que as pessoas são entubadas, e todo esse procedimento. Tudo isso já foi profetizado na palavra de Deus. Lá diz assim, Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu, para que não participe dos seus pecados e não incorras nas suas pragas. Então, por muitos anos, a voz de Deus, através da mensagem de Malaquias 4, tem chamado um povo para sair para fora do sistema organizado. E a voz tem dito, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Então há uma verdadeira igreja chamada, que deu crédito à pregação, que ouviu a voz de Deus. E esse povo hoje está abrigado não debaixo de uma placa, mas está em Cristo. Veja, Cristo, o verdadeiro tabernáculo, a igreja do Deus vivo, o tabernáculo do Deus vivente. E quando nós estamos em Cristo, veja, batizados com o Espírito Santo, cobertos com o sangue da promessa, com o sangue da aliança, nesse lugar, nós estamos descansando. Então, veja, Amós capítulo 8, verso 11 diz, eis que vem dias, esse é o dia, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Não obstante, temos tantas igrejas, tantas vozes através da internet e de todos os meios de comunicação. Não falta literatura, não faltam bíblias, não faltam denominações, mas mesmo assim o povo não tem conseguido encontrar a verdadeira mensagem, porque a verdadeira mensagem
ela está escondida, é um alimento espiritual escondido dos sábios e entendidos, escondido do homem comum, escondido das religiões. Veja, está num lugar secreto, é um maná escondido. Veja, irão vagabundos de um mar até outro mar. Veja, essa palavra vagabundos é apenas uma outra palavra para dizer marcados com a marca da besta. Um vagabundo é um que não tem lugar de repouso, não tem uma moradia fixa, ele perambula de lugar em lugar à procura de algo que ele nunca vai encontrar. E hoje as pessoas estão assim espiritualmente, perambulando de igreja em igreja à procura da palavra. Veja, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor e não acharão. Veja, isso é uma profecia, é a palavra de Deus. Não acharão, porque ela está escondida. Veja, ela está velada, ela está atrás de um véu de pele, e eles não podem ultrapassar essa barreira. Satanás não pode passar, o hipócrita não pode passar, o homem comum não pode passar. Somente o eleito é chamado a entrar por essa porta. E essa porta é Jesus Cristo. Por isso que João, em Apocalipse 4, ele viu o céu aberto. Veja, viu uma porta e ele entrou nas regiões celestiais. Ele entrou até onde está o Santo dos Santos, logo depois que terminou a era da Laodiceia. Ele não podia entrar nesse lugar antes de terminar as eras denominacionais, antes de passar os 7 sábados, a festa pentecostal. Mas depois que terminou a era da Laodiceia, ele então é chamado a esse lugar. Veja, ele foi chamado à presença de Deus. E quando ele chegou lá, veja, ele viu um livro selado. Mas ele entrou em desespero e começou a chorar, a clamar, para que o livro pudesse ser aberto. Veja, a verdadeira igreja nesta hora tem entrado além do véu. E esse povo chamado e eleito tem clamado pela abertura da palavra. Veja, e o Espírito levou João até onde estava a glória de Deus, a glória de Shekinah. Veja, lá, debaixo dessa influência, onde estava depositado o sangue do Cordeiro, o propiciatório. Veja, e ele teve acesso ao altar de misericórdia. E quando ele chegou naquele altar de misericórdia, ele contemplou o Redentor. Ele contemplou o nosso parente Redentor, Jesus Cristo. E ele viu então que ali estava agora a obra de redenção sendo consumada. Veja, lá de trás, da eternidade. Veja, de filho de Deus para filho do homem. Vem agora ele, Jesus Cristo, aquele que morreu no Calvário. Sim, e ele tomou as brasas vivas do altar, onde o sacrifício foi imolado, porque suas vestes estavam salpicadas de sangue. E João chegou até lá com oração, porque para entrar nesse mundo invisível é necessário entrar pelas portas de oração. Tem que ser chamado, tem que ser predestinado, mas se entra nesse mundo invisível através da oração. E João tinha sido arrebatado em espírito, e ele entrou lá atrás, onde estava o sangue sobre o propiciatório. E de acordo com a Bíblia, o sangue de Jesus Cristo fala mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Abel, veja, morreu sobre a rocha, o sangue derramado para perdão dos pecados, o sangue para a santificação. Mas agora ele estava indo além do véu, onde estava o sangue de Jesus Cristo, e esse sangue fala mais alto. E ele ouviu trovões, relâmpagos e vozes, e ele pôde ouvir os mistérios da redenção. Então veja, ele escreve então o livro de Apocalipse, porque Jesus tinha dito para ele, em São João capítulo 20, se eu quero que se fique até que eu venha, que te importa a ti? Então ele entrou em Apocalipse 8, verso 1, ele entrou além do véu e pôde contemplar a glória de Deus, a majestade. Veja, porque a palavra de Deus está escondida atrás de peles humanas. É um livro selado com 7 selos. Mas quando ele entrou além do véu, ele pôde ouvir essas vozes, esses 7 trovões. Veja, ele não pôde ouvir aqui embaixo, ele teve que ser arrebatado. E quando ele entrou por essa porta, e essa porta é Jesus, essa porta é a palavra, e ele foi até a presença de Jesus, de Deus, lá onde está o altar de misericórdia, e ele pôde então ouvir esses 7 trovões. Veja, e ele então foi designado por Deus a escrever os mistérios
do plano da redenção, daquilo que ele viu lá no santuário celeste. Ele entrou por esse santuário até onde está a presença de Deus, até o altar de misericórdia, aonde cada verdadeiro crente é chamado a entrar. Logo depois que terminaram as eras denominacionais, lá onde está a palavra escondida, e somente o eleito tem acesso. Somente o verdadeiro Filho de Deus tem acesso a essas verdades. E ele pôde então ver o livro sendo aberto. Em Apocalipse 10, o livro já estava aberto e o anjo disse para João: toma o livro, come-o e reprofetiza. Então os mistérios que estavam escondidos, aquelas 7 vozes misteriosas, aquilo que não estava escrito, lhe foi revelado. E ele pôde escrever esses misteriosos selos em forma de símbolos, em forma de mistérios na vida das pessoas, porque o livro, veja, é Jesus. Veja, Apocalipse quer dizer abrindo o desvelar de Deus, o poderoso Deus desvelado. Veja, e o véu se abriu e ele pôde entrar até a presença de Deus. Sim, então depois que ele tomou o livro aberto, ele comeu o livro, agora ele podia reprofetizar. Veja, a segunda cavalgada, uma cavalgada rápida, uma chamada aos eleitos, e se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Então o Espírito está realizando uma obra rápida nesta hora, chamando os eleitos para entrar além do véu, onde está a glória de Deus, onde está esse lugar secreto, onde está a palavra, onde somente o eleito tem acesso, somente os chamados e redimidos têm acesso. Veja, e ele pôde então contemplar a glória de Deus. Ele pôde entrar onde estava o maná dentro da panela dourada. Ele pôde entrar onde estava o poder vivificador que vivificou a vara de Arão. Ele pôde entrar até onde estava a palavra, que agora não seria mais escrita em tábuas de pedra, e sim nas tábuas de carne do nosso coração. Ele foi até onde estava o sangue, e o sangue de Jesus fala. Ele fala. São essas 7 vozes, esses misteriosos 7 trovões, para trazer a fé para o arrebatamento. Veja, uma igreja agora sendo elevada à fé de rapto. Veja, para o mundo a palavra está escondida, não podem achá-la, mas o eleito é chamado aí nesse lugar secreto. Veja, ele entra lá pela oração, ele entra lá, veja, com o incenso aromático, que são as orações dos santos, entrando no mundo invisível, para ouvir a voz de Deus, a palavra sendo revelada, porque Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. E agora a verdadeira igreja, recebendo a luz dessas misteriosas 7 vozes, dos 7 trovões, que João não pôde escrever, mas que seriam reveladas à verdadeira igreja, para dar a fé para o arrebatamento. Essa é a mensagem que o Espírito Santo tem pregado, através do anjo de Malaquias 4, do anjo de Apocalipse 10:7, veio revelar a glória de Deus e trazer a igreja a esse lugar secreto, a esse lugar onde o mundo não pode chegar. Jesus disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes, esses que têm acesso a esse alimento espiritual, que podem entrar nesse lugar além do véu, lá onde está a glória de Deus, a entrada para a eternidade. É a revelação desses 7 trovões, o 7º selo, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, Apocalipse capítulo 8, versículo 1 até o 4. Veja, uma igreja sendo chamada para viver além do véu, lá onde vive Deus, lá onde está a eternidade. As eras denominacionais já passaram, mas a verdadeira igreja cruzou essa barreira, veja, e foi além do véu. Que Deus possa te ajudar, que Deus possa completar essa verdade em teu coração. Se gostou, compartilhe essa mensagem e até a próxima conversa. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.